O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou aos holofotes após mais um episódio de aparente esquecimento. Em uma entrevista que ele estava concedendo para um canal de TV voltado ao público afro-americano, Biden esqueceu o nome do secretário de defesa do país, o Lloyd Austin, e ao não lembrar, se referiu a ele como o negro. O presidente disse, eu vou abrir aspas, é toda uma questão de tratar as pessoas com dignidade. E é ter certeza disso. Por exemplo, vejam as críticas que recebi por ter indicado o secretário de defesa, o negro, fecha aspas. Biden segue em isolamento e com sintomas leves, um dia após ter sido diagnosticado com Covid-19. Luiz Felipe Dávila, Joe Biden, presidente norte-americano, acumulando episódios de esquecimento e gafes em programas e também entrevistas na televisão. Enfim, ontem ele esqueceu o nome do secretário de defesa e se referiu a ele como o negro, Dávila. Claro, é uma situação delicada, a gente tem observado muitos episódios que Joe Biden acaba esquecendo, fazendo confusão, enfim, de vez em quando parece que ele está paralisado, todo mundo olhando para um lado e ele está olhando para o outro, enfim. Não dá a impressão que ele mesmo não tem ciência da situação cognitiva dele, esses aspectos da senilidade cada vez mais claros para a gente, mas ele não percebe, né? Infelizmente, né, Caniato, nessas horas é que essas pessoas precisam contar com as pessoas no seu entorno, familiares, amigos de verdade, pessoas que têm que dizer a Joe Biden para ele sair do palco. Por quê? Porque é realmente lamentável uma pessoa que teve uma história de mais de 50 anos na política americana, ocupando cargos tão importantes como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, como vice-presidente da República, como uma pessoa muito atuante na vida política norte-americana, e agora está perdendo completamente a noção das coisas por causa da sua idade, por causa da senilidade. E o que essas pessoas em torno dele, que gostam dele, que apreciam o seu trabalho, deveriam estar fazendo é ajudando o Joe Biden a sair do palco da política e não tentando dobrar a aposta por uma questão egoísta daqueles que não querem perder cargo, não querem perder acesso ao poder, o que é lastimável. Esta é a hora de ter grandeza de abrir espaço para um outro candidato, um candidato que possa ser, inclusive, mais competitivo e ajudar o Partido Democrata. Nós não podemos esquecer que a eleição em novembro, Caniato, vai muito além da eleição presidencial. Nós temos todos os deputados disputando a eleição, né? E isso, os deputados estão muito preocupados. Quando você tem um presidente que não puxa voto, prejudica a eleição local. Nós temos 3 governadores que vão disputar a eleição também e nós temos 1/3 do Senado. Ou seja, insistir num candidato não competitivo é afundar o Partido Democrata, principalmente daqueles que vão disputar a eleição para a Câmara e para aqueles que vão disputar a eleição para o Senado, o que pode prejudicar enormemente a construção da bancada do Partido Democrata no Congresso. E isso pode dar uma vitória acachapante aos republicanos. Não só a vitória de Trump na presidência da República, como a maioria no Senado e na Câmara. E isso nunca é bom. Nunca é bom quando o poder está muito concentrado. É sempre bom na democracia ter um outro poder para fazer o contraste, porque, afinal de contas, fiscalizar, cobrar, faz parte saudável da democracia. Pois é, daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Joe Biden, inclusive eu vou questionar o Dávila se ele não tem a impressão de que figuras do Partido Democrata estariam expondo Joe Biden de propósito para inviabilizar essa candidatura dele à reeleição. Mas eu queria retomar o assunto do Partido Republicano. Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Semana muito importante para o Partido Republicano. Oficialização do nome de Donald Trump para concorrer às eleições presidenciais. Também o anúncio do nome de J.D. Vance para ser o vice nessa chapa. E hoje o aguardado discurso de Donald Trump no último dia de convenção nacional republicana. Enfim, provavelmente ele vai agradecer por ter escapado daquele evento de sábado, né, ter sobrevivido,
por muito pouco não aconteceu uma tragédia, mas também vai destacar os principais pontos da sua agenda, a agenda trumpista e a agenda republicana. Suas expectativas, Beraldo? Pois é, começou a eleição, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila Palumbo e a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. A situação nos Estados Unidos está realmente muito quente do ponto de vista eleitoral. A eleição é só em novembro, mas os últimos eventos, tanto de um lado quanto de outro, né? Os Estados Unidos vive esse pleno domínio de dois partidos, o Partido Republicano, o Partido Conservador, ligado a pautas de direita, e o Partido Democrata, que é o partido que defende as bandeiras de esquerda. E aí, cada um, a seu modo, foi definindo o seu destino nessa eleição, nessas últimas 2 semanas. A gente teve o Partido Democrata entrando numa derrocada irreversível, a meu ver. Acho que existem poucas possibilidades de encontrar um caminho para reverter essa derrota iminente do Partido Democrata, seja com Joe Biden, seja com algum outro de seus filiados. E aí, Donald Trump, que já vinha numa vitória consolidada, mesmo antes da campanha começar, a partir da performance terrível de Joe Biden no debate, teve essa tentativa de assassinato no último final de semana. E as imagens que correm, as simulações que correm pela internet deixam muito claro, Trump foi salvo por uma providência divina, porque realmente ele esteve muito, mas muito perto de perder a vida naquele discurso. Agora, daqui para frente, administrar essa situação ultra favorável ao Partido Republicano. Ele tem facilidade de arrecadação, o próprio Elon Musk, dono do Twitter, da Tesla e tantas outras empresas, disse que vai doar 45 milhões de dólares por mês para a campanha de Donald Trump. A gente precisa lembrar que nos Estados Unidos as campanhas são financiadas com dinheiro privado. E a gente tem essa escolha de J.D. Vance, que era uma pessoa que se opunha, foi muito crítico a Donald Trump no passado e hoje está aí formando uma chapa que naturalmente incorpora já essa imagem da nova liderança dentro do Partido Republicano. Há muito trabalho a fazer a partir de agora, Caniato, mas o trabalho principal é administrar a vantagem. A vitória está ali, é só o carro não morrer até cruzar a linha de chegada. Aí, as ponderações do Cristiano Beraldo acerca do discurso de Donald Trump, último dia da Convenção Nacional Republicana, que acontece em Milwaukee, estado de Wisconsin. Agora, delegado Palumbo, trouxemos, antes do comentário do Beraldo, a informação, mais uma gafe, né? Mais um episódio de esquecimento do atual presidente norte-americano Joe Biden. Fugiu o nome do secretário de Defesa e acabou se referindo a ele como o negro. Detalhe, ele estava concedendo uma entrevista para um canal justamente voltado para a comunidade afro-americana. Enfim, muitas pessoas entendem que é estranho também que figuras importantes do Partido Democrata ou do entorno do presidente da República aceitem uma situação como essa. O presidente completamente exposto. Ok, ele é o presidente, porém ele poderia se preservar um pouco, pelo menos nessa reta final, ainda mais se ele tem o desejo de se reeleger. O que a gente precisa considerar? Tem muito fogo amigo nessa situação que envolve Joe Biden, delegado? Olha, eu acho que trocá-lo talvez seria um erro, porque quem é que vai querer assumir esse abacaxi depois do Trump ter sofrido um atentado? É muito difícil, né? Ele mesmo já sinalizou que se os médicos assim determinarem ou tiver algum problema, que ele sairia da disputa. Mas esse tipo de atitude, amnésia, é típico da terceira idade, que já não tem mais condição de exercer um cargo de presidência da República dos Estados Unidos. Isso é tão claro quanto a luz solar, né? Mas eu não acredito que ele vá largar o osso, não. Acho que ele vai até o final, porque, como nós falamos nos programas anteriores, vai ser muito difícil a gente achar alguém que queira assumir esse posto aí e entrar nesse BO, como a gente costuma dizer. E você, Dávila, é importante a gente considerar, no ambiente político, muitas vezes alguém que está ao lado de alguém muito poderoso não necessariamente está ali para te ajudar, né? Tem esse ingrediente, o fogo amigo, aquele que está ao lado de uma figura, mas na verdade tem o objetivo de queimá-la, expor inclusive uma dificuldade, como no caso de Joe Biden.
É possível considerar essa estratégia por parte de algumas figuras do Partido Democrata? Agora, se querem inviabilizar essa candidatura, a gente precisa pensar, há tempo hábil para colocar alguém no lugar? Olha, o Partido Republicano agora tem que pensar em salvar não só a Casa Branca, que está cada vez mais difícil, mas a sua eleição para o Congresso americano. Essa é a coisa mais importante hoje, o Partido Americano. Então, o Partido Americano pode até substituir por um outro candidato que certamente não vai vencer Donald Trump, né? Mas que pode ajudar os deputados e senadores a se eleger. Está ali uma pessoa vestindo a camisa do partido, lutando pelo partido para fortalecer o partido. Porque senão o Partido Democrata vai ser derrotado não só na disputa pela presidência da República, como também na disputa para o Congresso Nacional. E isso é péssimo para o partido. Então, nós precisamos de um candidato que ajude pelo menos a angariar, a mobilizar o partido para as eleições, para os cargos representativos, tanto Senado quanto Câmara. Agora, essa é uma tarefa importante. Agora, essas pessoas que cercam Joe Biden estão pensando no seu cargo. E aí é complicado, porque está colocando uma pessoa para disputar a presidência da República que não tem condição de governar os Estados Unidos nos próximos 4 anos se vencer a eleição contra Donald Trump. Então, nós temos de pensar no país acima de tudo. É uma irresponsabilidade deixar uma pessoa neste estado senil disputar a presidência e se vencer, como governar? Vai ser governado por assessores e isso é péssimo. Então está na hora do Partido Democrata ter a grandeza de reconhecer que Joe Biden não pode disputar a eleição, que ele precisa ser substituído rapidamente para salvar não só as eleições proporcionais, ou seja, para o Congresso Nacional americano, como também para fazer com que os Estados Unidos não seja governado por uma pessoa que hoje é incapaz de governar o país. Então, é algo que precisa ser levado muito em consideração. Agora, o problema, Caniato, é que já se passaram 3 semanas dessa história, quase um mês, e nada foi feito. Essa postergação acontece e a convenção do Partido Democrata está aí na esquina, está aí há menos de 30 dias. Então, assim, é um momento muito delicado do Partido Democrata. Pois é, muito importante essa informação trazida pelo Dávila. Vou até passar para o Beraldo. Beraldo, nos Estados Unidos, a imprensa norte-americana, enfim, os programas de análise política, os pingos nos is aí dos Estados Unidos, eles não chegam a comentar que estariam expondo Joe Biden de propósito, com o objetivo de inviabilizar essa candidatura. E pegando o gancho no que disse o Dávila, claro, muitos nomes estão sendo aventados como possíveis substitutos de Joe Biden, mas qual seria o rito, o procedimento para escolher um novo nome? Já teria que ter as indicações para essa convenção democrata que irá acontecer nas próximas semanas? Renato, o poder é muito poderoso, né? Então, o presidente Joe Biden, no exercício do cargo mais importante do mundo, ele, no momento em que ele se sentir, porque depende dele, tem isso, o Partido Democrata não vai tomar uma medida de fazer uma intervenção no presidente da República em exercício. Esse é um cenário inimaginável, então vai depender do próprio Joe Biden sair. E, ao fazer isso, eles irão costurar ali todo o rito necessário para que essa substituição seja feita. O que acontece com a imprensa? Você perguntou da imprensa. Não há ninguém, fora o próprio Joe Biden, talvez a sua esposa e seu filho, que está completamente encalacrado com a justiça, mas não há ninguém, além deles, que efetivamente apoie a manutenção dessa candidatura. A imprensa já se manifestou de forma muito aberta que Joe Biden não tem condição de ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E aí todo mundo vai ficar vendo com lupa tudo que Joe Biden está fazendo. E quando se coloca a lupa no seu cotidiano, o que se vê é mais do mesmo. É ele confundindo-se com nomes, com locais, esquecendo os seus discursos, não termina frases, ele tem um comportamento bastante inadequado quando está próximo de algumas pessoas. Há vídeos circulando pela internet, ele com jovens, com meninas de 12, 15 anos, uma coisa assim meio bizarra e tendo que ser contido.
completamente fora de conexão com a realidade. Então, tudo está caminhando para que ele não seja o candidato, mas dependerá dele. E o que a imprensa está fazendo, inclusive a imprensa que tem essa preocupação que o próprio Dávila trouxe, que precisa-se de um candidato que minimamente tenha condições de ser visto como um presidente, um potencial presidente, para que se fortaleça as eleições legislativas, para que o jogo dentro do Congresso fique minimamente equilibrado. Hoje não será assim. Hoje, todos os sinais passados pelo Partido Democrata são sinais de fraqueza. Então, a imprensa vai fazendo o seu trabalho, inclusive a imprensa democrata, nessa busca da substituição. Não sabemos ainda se vai acontecer. Claro que o procedimento, né, delegado Palumbo, para a escolha de um candidato no Brasil e nos Estados Unidos é bem diferente. Agora, o senhor já participou de algumas eleições e sabe exatamente como funciona esse tipo de dinâmica dentro dos partidos. Mas olhando para os Estados Unidos e essa situação que se encontra o Partido Democrata, muito em breve vai acontecer as convenções onde deverá ou não ratificar o nome de Joe Biden. O Cristiano Beraldo destacando, bom, para substituir, Joe Biden precisaria assumir essa condição. Não posso disputar, então me coloco fora do baralho. Vocês podem escolher um outro nome. Só que assim, não se tem mais 6 meses para fazer isso, delegado Palumbo. Em 1 mês vai acontecer as convenções democratas. Como o senhor avalia essa situação, essa sinuca de bico, como muitos costumam falar aqui no Brasil, essa encruzilhada, hein, delegado? Realmente é uma sinuca de bico, né? O Dávila falou sobre puxadores de votos. É muito importante isso. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele elegeu senadores, deputados, governador, inclusive do estado de São Paulo. Se ele não coloca as mãos, não seria eleito. Então, para quem é candidato, é importante que você tenha lá um representante máximo que também seja forte. Quando você tem um representante que está completamente senil, talvez ele não esteja enxergando como ele realmente está. Se a família não quer, se ninguém próximo quer, mas ele dificilmente vai largar o osso, né? Ele vai continuar insistindo e isso é um prato cheio para o Trump. Quem está adorando isso é o Trump. Quanto mais o Biden ficar, melhor para o Trump, porque essa não vai ser a última gafe que ele vai cometer, não vai ser o último deslize, teremos outros e nós vamos noticiar aqui, tenho certeza que a Jovem Pan vai noticiar, porque ele não tem a mínima capacidade de concorrer ao cargo de presidente da República dos Estados Unidos.